Ok, irmãos, vamos iniciar a nossa aula 5, onde nós estamos analisando o livro de Tito, ok? E na última aula nós analisamos o livro, o capítulo 1, dos versículos 5 em diante, onde nós vimos ali o local na carta de Paulo a Tito, em que o apóstolo Paulo descreve as qualificações pastorais. Nós vimos que a descrição dessas qualificações, ela segue uma lógica um pouco mais, na verdade, mais organizada do que a que o apóstolo Paulo seguiu em 1 Timóteo capítulo 3, mas é uma lista bastante semelhante. Lembre-se que, tanto em 1 Timóteo 3 quanto em Tito, o apóstolo Paulo ele enfatiza a questão do ser irrepreensível, do pastor ser alguém que não pode ser considerado culpado por causa de suas falhas ou por causa de uma eventual falha em uma das áreas alistadas pelo apóstolo Paulo. Obviamente que o apóstolo Paulo não está referindo-se a pecados específicos, a atos falhos, atos pecaminosos. Ele está, na verdade, referindo-se aqui ao que o pastor não pode ser. Lembre-se disso. É algo do caráter ou da postura do pastor. Então, nós vimos que o apóstolo Paulo, na carta dele a Tito, ele coloca aqui 3 áreas. A primeira área é a área familiar. O pastor, ele deve ser alguém equilibrado, irrepreensível no seu casamento e na criação dos seus filhos. Também o pastor ele precisa ser alguém irrepreensível em relação ao seu caráter, em relação ao seu testemunho. E daí nós vimos que o apóstolo Paulo ele enfatiza aquilo que o pastor não pode ser. Ele não pode ser arrogante, ele não pode ser alguém dado a extremos. E vimos aquilo que o pastor tem que ser. Ele tem que ser uma pessoa hospitaleira, amante do bem. Ele tem que cuidar bem do seu relacionamento com Deus, ele tem que cuidar bem do seu relacionamento com o próximo e ele tem que cuidar bem do seu relacionamento consigo mesmo. Nós vimos, por fim, que o apóstolo Paulo fala da tarefa do pastor, que é o ensino, a principal tarefa pastoral, que é o ensino, onde o apóstolo Paulo vai mostrar ali que o pastor precisa ser alguém apegado à palavra de Deus. E ele precisa ser isso para executar a sua tarefa de exortar e defender a fé cristã contra os falsos ensinos, ok? Então, basicamente, foi isso que nós vimos na última aula. Agora nós vamos avançar na nossa análise para ver o restante do capítulo 1, onde agora o apóstolo Paulo vai continuar tratando da liderança, mas a respeito dos falsos mestres, ok? Então vamos lá. Nós vamos analisar agora o texto de Tito, capítulo 1, dos versículos 10 a 16. E como nós temos feito, vamos tentar ver esse texto dentro do seu contexto estrutural. Nós vimos a saudação. Depois nós vimos que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele lida aqui com as instruções para a organização da liderança da igreja. O que nós vimos na aula passada foi essa primeira parte, em que o apóstolo Paulo trata a respeito da qualificação dos presbíteros. E agora, nos versículos 10 a 16, ele vai falar a respeito dos falsos mestres, alertando Tito quanto aos falsos mestres, ok? E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, certo? O que nós temos que perceber aqui é que parece que o problema ali naquela igreja era, na verdade, um problema que estava espalhado por toda aquela região da Ásia, certo? Por várias regiões, que era o problema dos cristãos judeus, certo? Ali na região da Galácia, você tinha um forte problema dos judaizantes,
que eram judeus apegados à lei de Moisés, que exigiam o cumprimento da lei de Moisés e da circuncisão para que os gentios se tornassem parte do povo de Deus. Aqui o problema é um pouquinho diferente. Na região ali de Éfeso, Tessalônica, Colossos e também aqui na região de Creta, o que nós vemos, irmãos, é também a influência de falsos mestres judeus, porém estes já influenciados pelo pensamento grego, ok? Então os judeus ali daquela região de Creta, de Colossos, você vai notar, e já deve ter notado na análise de 1 Timóteo, que eles eram altamente influenciados pelo pensamento grego, pelo dualismo grego, certo? Muito percebido também ali na igreja de Corinto, da escatologia realizada, do chamado asceticismo. Porém, eram pessoas que ainda valorizavam também a lei de Moisés e as tradições judaicas, ok? Então eu estou dizendo isso só para que você tenha um pouco de pano de fundo quanto a essa questão. Por que o apóstolo Paulo alerta a Tito aqui a respeito dos falsos mestres, ok? Então esse era um problema bastante recorrente nas cartas paulinas, especialmente as cartas paulinas escrevidas a esta região da Ásia, que inclui Éfeso, que inclui Colossos, Tessalônica, ok? Que inclui essas regiões e também a região de Creta. Ok, irmãos, então começando aqui a nossa análise, veja que o apóstolo Paulo, ele começa aqui dizendo por quê. Então isso daqui pode ser entendido de duas formas. Ou ele está explicando o que ele imediatamente acabou de dizer no versículo 9, certo? Então o que ele disse no versículo 9? Que o presbítero ele precisa ser apto ou apegado à palavra, tanto para exortar, quanto para repreender aqueles que estão no erro. Porque existem pessoas desse tipo. Então essa seria uma possível interpretação. Outra possível interpretação é que o apóstolo Paulo está aqui explicando o porquê é necessário líderes qualificados. Então ele deixou Tito em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes e constituísses presbíteros, porque, e agora ele vai explicar aqui no versículo 10. Essa segunda interpretação, ela é a mais provável, certo? Visto que o apóstolo Paulo, ele dedica aqui uma sessão inteira, e visto também a enorme semelhança com 1 Timóteo. Então nós vemos claramente ali em 1 Timóteo que o apóstolo Paulo explica para Timóteo a necessidade de presbíteros ou de pastores qualificados à luz da realidade de falsos mestres. Aqui o mesmo problema está acontecendo. Existe, é fato, a realidade da existência destes falsos mestres, destes judeus cristãos infectados com o pensamento grego e que estão querendo impor sobre os gentios convertidos o padrão ético da lei de Moisés, certo? A norma da lei de Moisés, o jugo da lei dos fariseus, da lei, da interpretação dos fariseus da lei de Moisés, certo? E também a influência da filosofia grega, ou do pensamento religioso grego. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é o apóstolo Paulo explicando por que Tito deveria realizar ou constituir presbíteros qualificados. E o motivo é a existência dos falsos mestres. E o apóstolo Paulo descreve os falsos mestres
com estas palavras no versículo 10, que, se você recordar-se bem, são palavras que já foram utilizadas, por exemplo, em 1 Timóteo. Em primeiro lugar, ele diz aqui que existem muitos insubordinados. A palavrinha traduzida aqui por insubordinados, irmãos, é a mesma palavrinha lá para os filhos dos pastores, certo? E a ideia aqui é de pessoas desobedientes. A questão é, eles eram desobedientes a quê? Aqui, irmãos, pelo contexto do versículo 9, eles eram desobedientes à verdade, desobedientes à palavra de Deus. Mas também, e mais provavelmente, eles eram desobedientes à autoridade de Paulo, certo? Lembrando aqui que o apóstolo Paulo diz que Tito é o seu filho verdadeiro, e agora ele está descrevendo quem são os seus filhos desobedientes. É essa a ideia. Aquelas pessoas que provavelmente foram convertidas por meio do ministério de Paulo e de Tito, mas que não seguem o pensamento de Paulo, a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo, a palavra fiel ao ensino apostólico. Então ele detecta que a existência desse tipo de mestre. E eles são o quê? Eles são pauradores frívolos e enganadores. Essa expressão, irmãos, pauradores frívolos, a ideia aqui é de meros faladores. É essa a ideia. A ideia de pauradores frívolos é de pessoas que falam coisas inúteis, remetendo aqui a 1 Timóteo, quando diz lá que são pessoas preocupadas com questões secundárias, certo? É a mesma que aparece lá, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. E o ponto aqui, irmãos, é que eles falam coisas sem sentido. Lembre-se lá em 1 Timóteo que o apóstolo Paulo diz que eles, inculcando-se por mestres da lei, falam coisas que não sabem. Então o que ele está dizendo que é, em primeiro lugar, aqueles falsos mestres eram pessoas que falavam coisas sem sentido, falavam coisas que eles mesmos não entendiam. Mas, além disso, eles são enganadores. E nós vimos também na carta de Paulo ali, na primeira carta de Paulo a Timóteo, exatamente essa ideia, por exemplo, no capítulo 4. Eles são pessoas que enganam os demais. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, que eu acabei de mencionar, capítulo 4, versículo 2, ele diz lá que ele identificando ali para Timóteo os enganadores, certo? Aquelas pessoas, os falsos mestres, como sendo seguidores de Satanás, diz lá em 1 Timóteo 4 que eles fazem isso porque são hipócritas e falam mentiras. Então a ideia aqui do apóstolo Paulo é que eles não apenas falavam coisas que não entendiam, como também eram mentirosos. Diziam para as pessoas informações que não eram verdadeiras. Então ele especifica aqui, especialmente os da circuncisão. A palavrinha traduzida aqui por especialmente, irmãos, ela poderia ser melhor traduzida como em outras palavras ou especificamente, ok? Então, na língua portuguesa, quando você diz especialmente, você está dando uma ênfase, mas não está restringindo. Então, na língua portuguesa, a impressão é que está dizendo aqui que existiam falsos mestres, incluindo especialmente judeus, mas não apenas judeus. Mas a ideia do apóstolo Paulo é mais ou menos a seguinte, em outras palavras.
Ele estaria dizendo para Timóteo: garanta que a igreja possua líderes pastores qualificados, porque tem surgido, porque existem alguns que não obedecem à palavra, alguns que não seguem o nosso ensino, e eles então ensinam o que não devem e mentem para as pessoas. E eu estou me referindo particularmente aos da circuncisão, aqueles que foram convertidos do judaísmo. Então aqui o apóstolo Paulo identifica o problema, identifica quem são aqueles que Tito deveria tomar cuidado, assim fazendo ou elegendo presbíteros qualificados. Agora o apóstolo Paulo, no versículo 11, começa a dizer para Tito o que ele precisa fazer, certo? Agora, primeiro você tem a medida preventiva, que é a instituição de presbíteros qualificados. Essa é a medida profilática, essa é a medida preventiva. Agora você tem a medida de tratamento. O que Tito, no caso, deveria tratar? Como ele deveria lidar diretamente com o problema? E a resposta de Paulo no versículo 11 é preciso fazê-los calar. Literalmente traduzido seria: é preciso fechar-lhes os lábios. Ou, em bom português, é preciso calar-lhes a boca. A mesma ideia lá de 1 Timóteo capítulo 1, certo? Onde o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 6, na verdade, versículo 3, ele diz o seguinte: como te roguei que ficasse em Éfeso para advertirdes alguns que não ensinem outra doutrina. Então, o ponto aqui do apóstolo Paulo é o mesmo lá de Timóteo, que as pessoas parem de ensinar o que não devem, parem de falar o que não devem e mentir para as pessoas, certo? Então, o ponto do apóstolo Paulo aqui é que Tito deveria silenciar os falsos mestres. Por quê? A resposta está na continuação do versículo 11. Eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então o apóstolo Paulo identifica o fato do problema, identifica o modus operandi, certo? Dos falsos mestres, e identifica o motivo das ações dos falsos mestres. Em primeiro lugar, eles pervertem casas inteiras. Naquela época, irmãos, vocês já devem saber que as igrejas se reuniam em casas. As casas eram ambientes de estudo e comunhão da palavra de Deus. O livro de Atos mostra muito bem isso, que havia reuniões de casa em casa. Então o apóstolo Paulo está dizendo que famílias, que casas da igreja estavam sendo pervertidas, desviadas da sã doutrina. Como? Por meio de aprenderem o que não devem. Eles estavam ensinando nestas casas, certo? Provavelmente aqui referindo-se a reuniões oficiais em casas da igreja, ensinando o que não deviam, ensinando falsos ensinos, ensinando mentiras e convencendo assim casas inteiras, e o motivo para isso era por torpe ganância. Isso, irmãos, é importante que você saiba que naquela época os pastores eles eram sustentados pelas igrejas, eles recebiam sustento, e também havia prática, como por exemplo o caso de Alexandre o Grande e Aristóteles, certo?
de pessoas dos patronatos, de mestres, e as pessoas então financiarem os seus mestres, financiarem os seus tutores. E então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles falsos mestres, eles estavam fazendo aquilo pelo desejo de fazer dinheiro. Eles, certo, assim como 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo identifica, o problema de tudo isso era o amor ao dinheiro. Então, em 1 Timóteo capítulo 6, veja o que o apóstolo Paulo diz, certo? Ele diz aqui o seguinte, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 5, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E depois, versículo 9, ele diz, os que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. E versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o apóstolo Paulo identifica aqui a ganância, o desejo pelo enriquecimento ilícito, como sendo o motivo por trás do surgimento dos falsos mestres. Eles estavam supondo que ensinar aquelas doutrinas, ensinar ou ser mestres das pessoas, era fonte de lucro, ok? E o apóstolo Paulo, então, ele suporta aqui, ele dá mais um suporte para o seu argumento, mencionando uma citação de Epimênides, que era um dos profetas cretenses. E, em primeiro lugar, é importante que a gente se pergunte aqui por que Paulo chama ele, ou Epimênides, de profeta. Será que ele está dizendo que ele realmente é um profeta? Eu creio que não, irmãos. Eu penso que o ponto do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz um seu profeta, a ideia aqui é que ele está considerando algo que os próprios cretenses consideravam. Consideravam Epimênides um profeta, certo? E de fato ele era considerado um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo e que inclusive foi louvado por Platão e foi louvado também por Aristóteles. E ele diz o seguinte, que Epimênides disse sobre os cretenses. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. É interessante, irmãos, aqui que Gordon Fee diz que a origem dessa expressão sempre mentirosos é de uma tradição que os cretenses tinham de dizer que Zeus estava enterrado lá. Mas todos achavam que eles estavam mentindo porque Zeus era um deus e Zeus não poderia morrer. Mas isso o apóstolo Paulo está aplicando aos falsos mestres, dizendo que aqueles falsos mestres obedecem muito bem à má reputação dos cretenses. Eles eram mentirosos, eram feras terríveis. Qual é a ideia de feras terríveis? Eram pessoas que faziam mal para os outros de maneira terrível. Eles eram pessoas brutas, ok? E ventres preguiçosos. Então aqui, irmãos, o que nós temos, certo? É o apóstolo Paulo descrevendo o caráter desses falsos mestres. Eram pessoas que se valiam dos outros, eram pessoas que mercadejavam a fé cristã e mentia para as pessoas. E então no versículo 13 ele confirma, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz o que Timóteo
deveria fazer de maneira mais direta. Ele deveria repreendê-los severamente, certo? E é interessante, irmãos, que a palavrinha repreensão, traduzida aqui por repreensão, ela aparece, certo, em vários momentos como sendo uma tarefa do pastor. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. E também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, é simplesmente, mais uma vez, dizendo a Tito o que ele deveria fazer como líder da igreja, como pastor. Ele deveria repreender, ele deveria refutar. É essa a ideia. É fazer com que eles parem de fazer aquilo, corrigi-los. A ideia básica é essa: corrigi-los rigorosamente. Então o pastor precisa assumir essa posição quanto ao erro, irmãos. O pastor não pode ser negligente quanto à entrada do erro doutrinário na sua igreja. Ele precisa corrigi-los severamente, ok? Então, hoje em dia, a entrada de falsos líderes nas igrejas, ela não necessariamente ocorre pela entrada do líder de maneira física, ou seja, de você receber uma pessoa dentro da igreja que é um falso líder. Isso ocorre, mas a maior incidência de entrada dos falsos líderes na igreja se dá por meio de obras publicadas, se dá por meio de sites na internet. Então nós, pastores, precisamos estar prontos para repreender rigorosamente, para corrigir rigorosamente estes falsos líderes. Homens, como alguns aqui no Brasil, que se intitulam evangélicos, mas ensinam doutrinas heréticas. Nós precisamos estar prontos para corrigi-los rigorosamente. E para quê? Então, o apóstolo Paulo já identifica os falsos mestres, já identifica o que é preciso fazer com eles, e identificam agora o propósito, certo? O propósito dessa repreensão, o propósito agora deste alerta contra os falsos mestres. E ele diz o seguinte: para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, o texto em português não deixa claro, mas aqui você tem: repreende-os para que eles sejam sadios na fé. Eles quem, irmãos? Se você for perceber bem, no versículo 12 é onde você tem a aparição da palavrinha eles. Foi mesmo dentre eles quem? Os cretenses, um profeta que disse. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Tito deveria repreender os falsos líderes para que os cretenses sejam sadios na fé. Não para que os falsos líderes sejam sadios na fé, porque isso era impossível, a menos que eles se convertessem. Mas o apóstolo Paulo, em nenhum momento, chega a considerar a possibilidade que estes falsos líderes sejam realmente cristãos. Pelo contrário, lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele deixa muito claro que eles seguem ensinos de demônios, certo?
Aqui o apóstolo Paulo diz é preciso fazê-los calar. E pelo exemplo de Paulo lá em Éfeso, explicitado na carta a Timóteo, é a disciplina, é a exclusão do meio do corpo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, está referindo-se agora aos crentes. Então é para a igreja repreender ou evitar o falso ensino para que os crentes sejam sadios na fé, para que haja saúde doutrinária dentro da igreja. Então, uma forma da igreja manter a sua saúde é evitar a entrada do engano, evitar a entrada do erro, evitar a entrada daquilo que se confronta com a mensagem do Evangelho. Então, uma igreja saudável é uma igreja que evita os falsos mestres, que evita o engano, e parte disso é por meio do estabelecimento de pastores qualificados, inclusive no ensino da palavra de Deus e no seu apego à palavra de Deus. Então, uma igreja que possui pastores apegados à palavra de Deus, pastores que são qualificados no ensino fiel da palavra de Deus, é uma igreja que será saudável na fé. Mas uma igreja que abre margem para a entrada do engano, a entrada da falsa doutrina, é uma igreja que corre o risco de perder a sua saúde. E então o apóstolo Paulo mostra aqui, certo? Que eles sejam sadios na fé e que não se ocupem com o quê? Com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então aqui você tem os dois principais aspectos, certo? Daqueles falsos, do ensino dos falsos mestres. Em primeiro lugar, você tem a menção aqui dos mitos ou das fábulas judaicas. Nós já vimos em 1 Timóteo, irmãos, que é muito difícil nós estabelecermos com precisão a que Paulo se refere. Obviamente que os seus leitores sabiam muito bem aqui. Mas o fato é que fábulas judaicas ou mitos judaicos, mitologia não era uma prática típica dos judeus, certo? Os judeus tinham a sua religião estabelecida no Antigo Testamento. A mitologia era algo típico do pensamento grego. Então aqui você tem o apóstolo Paulo enfatizando a influência grega nos judeus. Os ensinos mitológicos de dualismo, talvez seguindo aqui o platonismo, o neoplatonismo, certo? Que eles não se ocupassem com esse tipo de conversa dualística, conversa influenciada pela filosofia grega dos judeus. Agora também o apóstolo Paulo menciona o ensino tipicamente judaico daqueles falsos mestres, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então nós sabemos que existia a tradição judaica em torno da lei de Moisés, que os judeus estabeleciam seus próprios padrões morais, legalistas, certo? Com base na lei de Moisés. E eles então pegavam esse código moral legalista e exigiam cumprimento por parte dos gentios, dos crentes gentios. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que uma igreja sadia é uma igreja que evita o engano. E que o engano naquela época estava adentrando na igreja por causa dessas duas falsas ondas doutrinárias, certo? O legalismo e o asceticismo. O legalismo como sendo uma ideia de seguir a regra como meio de salvação e o asceticismo de meio de piedade, certo? Meio de pureza. E é exatamente por isso que agora no versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo vai corrigir estas falsas doutrinas. Ele diz: todas as coisas são puras,
para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Ele está explicando que, à luz dessa nova era, não existem mais aquela série de regrinhas da lei de Moisés a respeito de como manter a pureza ou não. Aqui a questão é no coração. Tudo é em si puro, desde que você receba isso com pureza. Isso o apóstolo Paulo explicou também lá para Timóteo, que todas as coisas são puras se são recebidas com ações de graças. Não existe um alimento puro e outro impuro. Não existe casamento como sendo impuro ou não. Se você recebe com pureza, isso é puro. Agora, se você é um impuro e descrente, no final das contas, nada é puro. No final das contas, tudo é proibido e causa impureza, certo? Então, o apóstolo Paulo explica que isso é assim porque a mente e a consciência deles estão corrompidas, certo? É interessantíssimo, irmãos, aqui, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, ao invés de se tornarem eles mesmos pessoas puras, ao comerem apenas comidas puras, o fato que eles deveriam considerar é que as próprias regulações deles, certo? As suas próprias atitudes e regulações e ensinos era uma demonstração de que eles eram impuros por causa da sua mente corrompida. Então, quando você é um descrente e estabelece um código moral legalista, você está sendo impuro. Por mais que você diga que determinada comida é pura e outra é impura, se você não é puro, se você não é um salvo, se a sua mente é corrompida, quer você coma a comida pura, quer não, você está cometendo uma impureza, certo? Então o ponto aqui do apóstolo Paulo, o argumento aqui do apóstolo Paulo, certo, irmãos? É que aquele que procura pureza por meio da obediência a regulações legalistas, a comandos humanos, ele não mantém a sua própria pureza, ele não alcança a pureza, certo? Que as coisas são puras para os puros. Agora, se você é impuro, qualquer coisa que você faça é impureza. E o argumento final e mais direto do apóstolo Paulo é aqui expresso no versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo começa aqui o capítulo 1, versículo 5, nos dizendo as características de um pastor aprovado. Agora, ele vai nos dizer as características de um pastor reprovado. O que é um pastor reprovado? É aquele que o seu exterior exibe o interior. É aquele que manifesta boas obras na sua vida. Então não adianta professar conhecer a Deus. Isso para os judeus era de praxe, era o povo de Deus. Não adianta professar conhecer a Deus e negar isso com as suas obras. Então, uma pessoa que professa a Deus e nega por suas obras é alguém que deve ser abominável por ser desobediente, então ele é reprovado para a obra de Deus, ok? Então o apóstolo Paulo aqui
nos deu os indicadores para a qualificação ou para o estabelecimento da liderança da igreja. Então vamos pensar aqui, irmãos, em algumas aplicações. Em primeiro lugar, na igreja, a igreja precisa ter mecanismos de avaliação de seus candidatos. Quer seja de alguém que vem de dentro da igreja, quer seja de fora da igreja. Então é um engano, é um erro muito grande. Se a igreja recebe um pastor, certo? Na verdade é um risco muito grande quando a igreja recebe um pastor sem conhecê-lo aprofundadamente. Então nós estamos vendo aqui a necessidade de pastores serem qualificados na família, no seu testemunho social e interno na igreja e no seu ensino. Então a igreja precisa ter mecanismos para avaliar tudo isso. Ela precisa talvez dar tempo para avaliar a pregação daquele pastor, conhecer a sua família, conhecer como ele é visto na sociedade. Agora, de maneira mais negativa, a igreja precisa elaborar mecanismos para evitar a entrada do engano na igreja. Um desses mecanismos é investir nos seus pastores, investir para que eles se apeguem cada vez mais à palavra de Deus. Nós vimos aqui que pastores apegados à palavra de Deus, pastores que ensinam a palavra de Deus, são meios, possibilitam com mais facilidade a igreja ser sadia na sua fé. Mas também a igreja precisa elaborar mecanismos de repreensão rigorosa, de prevenção rigorosa da entrada do engano dentro dela. Então, ao receber um membro na sua igreja, é importante que a igreja avalie esse membro. E aqui é um ponto, irmãos. A igreja precisa ter uma confissão de fé. Uma igreja que tem uma confissão de fé, ela está meio caminho andado para poder avaliar os que entram. Então a pessoa que entra é avaliada à luz de uma confissão que julga as questões doutrinárias desse que está entrando na igreja. Outro ponto também é o que muitas igrejas utilizam, as chamadas salas de novos membros. É para que os pastores e líderes da igreja possam conhecer e ensinar para quem está entrando na igreja quem são aqueles, ou quais são estes princípios, essas crenças que devem ser tidas por todos os membros da igreja. Então, a grande lição aqui é a necessidade da igreja estabelecer mecanismos para o estabelecimento de líderes qualificados e para a manutenção da saúde da igreja, prevenindo contra o erro, ok? Então esse é o conselho, a lição que eu quero deixar para você, pastor, certo? Para nós, pastores, que se a sua igreja não tem mecanismos, certo? Para o estabelecimento de pastores, para a prevenção do erro, se a sua igreja não investe no treinamento e no crescimento espiritual, no crescimento e conhecimento da palavra de Deus dos seus mestres, então que você passe a fazer isso, que você incentive a sua igreja a fazer isso, para que nós possamos manter as nossas igrejas organizadas, como é o propósito aqui de Tito, da carta de Paulo a Tito, mas sobretudo manter a nossa igreja saudável na doutrina e na piedade, ok? Então vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, nós vamos entrar no capítulo 2. Então até a próxima aula. Deus vos abençoe.